Qual a temperatura correta para fazer reparo de CPU em iPhone? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou o João Pedro e aqui no canal você encontra dicas de manutenção, reparo em placa, ferramenta, reviews e muito mais. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você qual é a temperatura que eu utilizo para remover a CPU do iPhone, fazer o rebar, enfim, fazer o reparo de CPU em iPhone, beleza? Se você está assistindo esse vídeo e acompanhou os últimos vídeos que eu postei aqui no canal, a gente falou muito sobre CPU, né? Eu postei um vídeo treinando ali a remoção da CPU, limpeza de resina, e depois postei um vídeo fazendo o reparo de CPU do iPhone 11, colocando em prática o treinamento daqueles dois vídeos. Se você não assistiu esses vídeos, vale muito a pena você dar uma assistida lá, tá muito bacana o conteúdo. Eu vou deixar um card para você aqui em cima, para você poder assistir esses vídeos depois. Nesse vídeo aqui a gente vai falar exclusivamente das temperaturas, beleza? Então bora lá. Então eu estou aqui com essa planilha, onde eu coloquei as temperaturas que eu utilizei lá no primeiro vídeo de treinamento de remoção de CPU, tá? Então nós vamos falar aqui, eu vou chegar em rebaling e ressolda, mas eu vou passar essas temperaturas mais no final do vídeo, então fica comigo aqui até o final. Tá? Esse vídeo vai ser bem rapidinho, bem prático e objetivo para poder explicar para vocês a temperatura. Nós utilizamos aqui 7 iPhone 11 para a gente poder fazer esse treinamento. E vocês podem reparar que na resina o tempo ele foi caindo bastante pela prática, né, e segurança. Eu fui aumentando a intensidade ali, a força com que eu passava a 007, porque eu fui entendendo que não estava removendo os capacitores, os resistores e filtros em volta da CPU. Então vocês podem observar que apesar da temperatura e a vazão de ar não ter mudado tanto, exceto aqui embaixo, ó, que eu aumentei um pouquinho para 260 e o ar no 90, depois mantive a vazão do ar no 90 e a temperatura aumentei para 270, que o tempo já caiu bastante, caiu para 1,5 minutos. E aqui a ferramenta que eu utilizei. No vídeo ali eu mostro as possibilidades, cheguei a tentar usar o bisturi. Durante um bom tempo eu utilizei o bisturi como ferramenta para limpar resina. Hoje eu prefiro a 007, eu mostro lá no vídeo. Eu fiz um lixamento nela ali com a retífica e ela ficou bem fininha, tá muito boa para poder fazer a limpeza de resina. Depois, se vocês quiserem, eu posso postar um vídeo falando sobre como fazer essa preparação aí na 007. Esse pré-aquecimento é um pré-aquecimento que eu faço bem focado na CPU. Então a gente remove a resina e na sequência eu já aqueço a CPU com a estação de ar. E aqui vocês podem ver que alterou bastante também o tempo, né? Apesar de o tempo na resina ter caído, o tempo no pré-aquecimento também caiu, né? Então a gente não precisou fazer um pré-aquecimento maior devido ao tempo de aquecimento ali na resina ter sido menor. Inclusive eu aumentei um pouco a temperatura, vocês podem ver que terminou aqui com 270 ar no 90 para poder fazer esse pré-aquecimento, e aí sim a gente vem para a remoção. A remoção aqui, ó, vocês podem ver que não alterou tanto. As temperaturas e a vazão de ar aqui, ó, praticamente não alteraram tanto, né? Aqui, com 1 minuto de pré-aquecimento e 1,5 minutos de limpeza de resina, já é mais que o suficiente para a placa chegar numa temperatura ideal para a gente poder começar a aquecer e fazer a remoção. Então vocês podem ver, ó, que saiu aqui 18 segundos, 18, 19, 20. Essa variação aqui, ó, é mais talvez o tempo que eu demorei ali para pausar o cronômetro do que em si diferença ali na remoção, tá? Eu considero aqui que é praticamente o mesmo tempo, vamos colocar uma média aí de 17, 18 segundos. Talvez aqui tenha sido 1 segundo, 1,5 segundos mais rápido, por conta que a gente subiu, né? 10 graus aqui na resina e 10 graus no pré-aquecimento. E aí a gente demorou 15 segundos aquecendo a CPU nessa temperatura aqui, 420, ar no 90. Lembrando, mexendo sempre a estação de ar para a gente poder tentar manter a temperatura igualada ali na CPU. Perfeito? Limpeza da resina. Esse já foi o segundo vídeo, tá? E aí eu fiz algumas tentativas aqui na Hot Stone, que é aquela basezinha que aquece. Não gostei muito, já utilizei ela para fazer a limpeza, durante um bom tempo utilizei. Eu preferi, achei o resultado muito melhor na estação de ar, na base fixa, né? Sem ser a base que aquece, beleza? E o tempo aqui, claro, pode cair bastante, tá? Isso aqui vai mais da prática e de entender ali o tanto que você pode forçar. Eu acho que a temperatura ideal, pelo menos para mim aqui, foi essa, tá? De 240 na estação de ar e 270 no ferro de solda, com um bico fino, tá? Se vocês assistirem um vídeo
vocês vão entender melhor, inclusive recomendo, porque simplesmente pegar a temperatura aqui e aplicar aí na sua estação de ar e ferro de solda, não necessariamente você vai ter o mesmo resultado. Inclusive eu vou explicar isso mais para frente. O tempo de limpeza da CPU, isso aqui com certeza cai bastante, tá? Então eu fui um pouco cauteloso ali para não romper nenhum pad. E agora, por fim, vamos falar aí do rebaling da ressolda, que já são temperaturas mais tranquilas aqui para mim. Então, obviamente eu não precisava treinar ali, a gente está sempre fazendo reparo. Então, rebaling ressolda é um pouco mais tranquilo. Qual a temperatura do rebaling que eu utilizo aqui? 360 graus. Tá? Pode utilizar ali entre 320 a 360 graus. Já utilizei por um bom tempo 330 graus, tá? É tranquilo. Vazão de ar no 50, perfeito? É a temperatura que eu faço o rebalho. A ressolda normalmente 360 graus, 380 graus ali para você ressoldar com a vazão de ar no 50 a 80, tá? A vazão de ar pode variar um pouquinho por conta de talvez o componente ali pode voar, mas vai muito também da forma que você trabalha. Normalmente eu vou chegando com a estação de ar bem devagar, para dar tempo dela derreter o fluxo, aí o fluxo dá uma grudada ali no CI e ele não voa, tá? Mesmo se tiver com uma vazão de ar um pouco maior, beleza? Mas isso é prática, se você for treinando você vai entendendo isso aí na prática, como que funciona, perfeito? Em relação às temperaturas, vazão de ar que eu utilizei aqui, tá? Isso é muito relativo. A ideia desse vídeo aqui é te mostrar que o ideal é você fazer um treino na sua bancada. Se você tem dificuldade com remoção de componente, reparo em placa, rebaling, o ideal é você fazer um treino parecido com esse que eu fiz aqui. Se você não assistiu o vídeo de treino ali de CPU, volta lá, assiste para você entender. A prática, galera, é isso aí, é pegar a placa, sucata, remover o componente, fazer o rebaling, limpar a placa, para você ir entendendo ali das temperaturas, entender da sua estação de ar, do seu ferro de solda, tá? Essas temperaturas que eu coloquei aqui, não necessariamente se você colocar ela na sua estação de ar vai dar certo, no seu ferro de solda, porque talvez ele não está calibrado do mesmo jeito que a minha. Então, a minha estação de ar, antes de fazer os treinos, né, os vídeos, eu fiz a verificação da temperatura através do multímetro, né, com o termômetro do multímetro, e ela estava muito bem calibrada. Tá? O ferro de solda também é um ferro de solda que eu tenho o costume de usar, beleza? Não cheguei a verificar se ele está bem calibrado, mas essa é a temperatura que eu setei ali nele e ficou e deu um resultado satisfatório. Então o ideal é você testar, talvez, como eu mostrei aqui para vocês, a temperatura de pré-aquecimento, para mim aqui foi 270. Talvez para você vai ser 290, porque a sua estação de ar não vai estar calibrada. Mesma coisa a vazão de ar. Então você tem que ir testando, tá? Coloca ali mais ou menos essas temperaturas que eu coloquei e vai testando. Sobe 10 graus, sobe 10 na vazão de ar, depois diminui e vai fazendo o teste para você entender qual é a temperatura ideal de trabalho para você, beleza? Essa é a ideia do treino de reparo em placa, tá? Você ir achando as temperaturas ideais, a forma mais confortável, mais segura para você poder trabalhar, aumentando as chances de você conseguir executar o reparo. Espero ter ajudado com esse vídeo, com as dicas que eu dei aqui. Se você gostou, deixa o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Se você não é inscrito, também se inscreva aqui no canal. E qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo, eu fico por aqui e até a próxima.